boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver me assistindo. Aqui é a professora Maria Carolina. Hoje, excepcionalmente, a gente vai estar tendo nosso encontro de forma síncrone, né? Vai ser gravada a nossa aula, né? Devido ao imprevisto que eu tive essa semana e não pude estar presente no nosso horário habitual para podermos conversarmos um pouquinho, tá? Então, a proposta de hoje é a gente conversar sobre intoxicação exógena, né? Que muitos conhecem ou só como intoxicação ou envenenamento, entre outras, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre do que vem ser a intoxicação, quais são os primeiros socorros nessa situação, tá? Então, a intoxicação exógena, ela é definida como um processo patológico causado por substâncias tóxicas, tá? No qual elas desequilibram a homeostase do organismo. E essa homeostase é o estado de equilíbrio para um funcionamento ideal do nosso organismo, tá? E como é que essas intoxicações se manifestam? Através de sinais e sintomas que podem surgir de forma imediata ou progressiva, né? De forma um pouco tardia após a exposição. Qual que é a importância de se saber dessas condições, de estudar sobre essas condições? É que no contexto, né, de saúde pública, de epidemiologia, a gente tem que entender que é um problema de saúde sério e tem uma população de risco bem definida na literatura, né? Que são as crianças menores de 5 anos, né? Pensando no contexto de acidentes domésticos, né? Intoxicação aí acidental, seja por ingestão ou inalação de alguma substância, essa população acaba sendo a mais afetada. Entretanto, outras populações a nível de exposição em trabalho ou domiciliar com adultos também, também se fazem presente nessa condição, tá? Então, quais são os principais agentes causadores, segundo a Cinetox? Então, medicamentos, produtos domiciliares, que são os produtos de limpeza, drogas de abuso, produtos químicos industriais e agrotóxicos de uso agrícola, tá? Dentro das substâncias tóxicas, a gente tem diversas, né? Então, produtos comerciais, agrícolas, industriais, laboratoriais, entre outros. E a intoxicação por esses diversos produtos podem ocorrer ou por negligência ou desconhecimento em locais de trabalho, escolas ou residências, né? Que a gente falou que a principal causa de intoxicação são das crianças menores de 5 anos, né? Então, o foco são residências, nesse caso, tá? Quando tem essa intoxicação, né, essas substâncias, elas provocam alterações fisiológicas, porém graves, né? E que acabam deixando o indivíduo, né, instável, né, com risco de agravamento e morte, tá? Então, como a gente conversou um pouquinho, é um problema de saúde global, né? É uma questão de saúde pública, né? Os dados da Organização Mundial de Saúde de 2012 trouxeram que tiveram 460 mortes por intoxicações não intencionais, tá? Quando a gente fala de intoxicações intencionais, né, tentativa de autoextermínio, né, de suicídio, aí esse número triplica, né? Cerca de 1 milhão de mortes por suicídio anualmente, né? Então, a situação é bem alarmante. Qual é a situação no Brasil, né? A gente sabe que a subnotificação é frequente para qualquer agravo de saúde, né, de notificação compulsória, e esse não poderia ser diferente, né? Então, entre 2010 a 2014, foram registrados 376.506 casos suspeitos de intoxicação exógena pelo Sinan, tá? Que é um dado, né, que é levantado pelo Sinan, que é um órgão que notifica isso, né? É uma base de dados que nos dá essas relações, tá? E por que a gente fala de subnotificação? Porque desde 2011 se tem uma obrigatoriedade dessa notificação compulsória, tá? E aí tem um envio semanal, conforme as portarias do Ministério da Saúde, para fazer esse controle mesmo da exposição, como é que está a exposição a tóxicos pela população, né? Bom, então quais são os efeitos da intoxicação?
Eles causam alterações funcionais ou anatômicas, variando conforme a substância, a dose e a sensibilidade individual, né? Então, a gente sabe para cada tóxico, né? Vai depender do organismo da pessoa, da dose, da exposição daquele tóxico, né? E que tóxico é aquele, né? Então, quanto mais tóxico, mais reações no organismo tem. E quanto mais sensível aquela pessoa é, mais chances dela se agravar, tá? Então, quando a gente fala da terminologia, né, do tóxico, a gente pode falar que as substâncias tóxicas, elas podem ser chamadas de veneno ou tóxico, né? A nível de saúde, a gente chama mais de tóxico, né? E de forma mais leiga, né, costumam se chamar de veneno, tá? Porém, tem algumas condições que a gente precisa diferenciar, né? Que é intoxicação, a anafilaxia e a alergia, tá? Quando a gente fala de intoxicação, é quando tem uma ação direta da substância tóxica, né? Que pode ocorrer com uma única exposição, né? Por exemplo, chumbinho, por exemplo, né? Precisa de uma única exposição para ter uma resposta do organismo frente a esse tóxico. Quanto que a anafilaxia e a alergia também, já aí envolve uma resposta imune, que a gente fala de antígeno anticorpo, tá? Então precisa ter uma exposição prévia e que afetam órgãos de choque, né? Então precisa ter uma sensibilidade antes, uma exposição para ter uma sensibilidade, tá? Então, por exemplo, alergia de algum produto, às vezes a pessoa usou a primeira vez, teve aquela exposição, porém ela não teve, e na próxima exposição, aí sim ela desenvolve um estado aí de alergia intenso, né? Como a anafilaxia ou uma alergia um pouco menor, tá? Que é diferente da intoxicação. Então, a principal diferença, né, é que na intoxicação existe uma única exposição que já é capaz de gerar respostas no organismo, enquanto as outras duas, né, a anafilaxia e a alergia, tem essa sensibilização do organismo previamente àquele agente, né, e tem uma resposta imune para gerar a resposta antígeno-anticorpo, tá? Quando a gente fala no contexto de intoxicação, é importante se confirmar se realmente houve uma intoxicação antes de qualquer intervenção, tá? Para ter certeza que de fato aquilo foi uma intoxicação. E quando a gente fala de diferença entre ingestão e intoxicação, é que nem toda ingestão de alguma substância considerada tóxica pode levar a uma intoxicação, tá? Algumas substâncias, elas são, apesar de serem tóxicas, elas podem ser no organismo consideradas inofensivas e não precisar de um tratamento, tá? E outras podem ser tratadas com medidas simples, né, como ingestão de água ou leite para minimizar a irritação gástrica, mas não chega a ser uma intoxicação com níveis consideráveis, tá? Bom, então quais são os sinais e sintomas da intoxicação exógena? Então, os sinais podem ser visuais, de acordo com onde teve o contato com esse tóxico, né? Seja na boca, seja na pele, né? E outras sinais e sintomas sistêmicos, né? Que a gente pode ver como um todo. Então, alguns sinais e sintomas. Então, hálito com um odor anormal, alteração da cor dos lábios e da mucosa bucal, queimação e dor na boca, garganta ou estômago, salivação excessiva, náuseas, vômitos e diarreia, convulsões e alterações da consciência, né, sonolência, confusão, torpor e coma, né, torpor a redução também do nível de consciência, alucinações e delírios, pupilas dilatadas, que a gente já conversou, midríase ou contraídas, que é a miose, outros sinais sistêmicos, né, sudorese intensa, sangramento, né, seja no vômito, fezes, urina com sangue, lesões ou queimaduras na pele com bolhas, né, se aquele agente teve um contato tópico direto na pele, depressão respiratória, né, redução da frequência cardíaca, inconsciência ou níveis ou sinais de choque, né,
redução ou ausência da urina, né, que a gente chama de oligúria, ou anúria quando não tem nenhuma frequência urinária, né? Então, são sinais que órgãos estão entrando em falência por conta dessa exposição ao agente tóxico. Bom, então aqui eu trouxe para vocês a nível de curiosidade, né, o que são considerados antídotos de algumas substâncias tóxicas, tá? Então, a intoxicação por paracetamol, né, o antídoto é a acetilcisteína, né? Quando a gente fala de inseticidas, como o organofosforado e as carbamatos, né? Exemplo, chumbinho. O antídoto é a atropina, substâncias metahemoglobinizantes, né? Que são substâncias que impedem a oxigenação do sangue, né? Nitratos, gases de escapamento, naftaleno, cloroquina, lidocaína, né? Que são substâncias que em altas concentrações podem intoxicar e dificultar a oxigenação do organismo, né? Então, qual o antídoto? É o azul de metileno. Outra substância, metais pesados como arsênico e ouro, né? O antídoto é o dimercaprol, tá? Metais pesados como o chumbo, o antídoto é o EDTA calcíquico, tá? Remédios como os benzodiazepínicos, como o diazepam, clonazepam. O antídoto é o flumazenil. E opioides, né? Por exemplo, morfina, codeína, o antídoto é a naxolona, tá? Esses tipos de medicamento, né? Quando a gente fala de intoxicação medicamentosa, geralmente os antídotos são utilizados por competição de receptor, né? Então, o antídoto vai se ligar onde aquele medicamento tá se ligando, satura aquela ligação para não continuar tendo efeito no corpo, tá? Mas é importante que vocês saibam que não são todas as medicações que tem um antídoto, né? Que mesmo com antídoto, dependendo da dose, às vezes não é eficaz, tá? Então, o importante é que vocês saibam, né? Que a prevenção sempre é a melhor conduta, né? E outro tipo de intoxicação é por pesticidas ou anticoagulantes, exemplo, a varfarina, que é um anticoagulante, e o antídoto é a vitamina K, tá? Que é responsável pela coagulação do sangue. Bom, então quais são as medidas de prevenção, né? Então, os produtos químicos, eles são importantes para a saúde e a produção do seu uso inadequado ou abusivo pode causar acidentes e danos à saúde e ao meio ambiente. As principais vítimas que a gente conversou são as crianças, especialmente em ambientes domiciliares, devido a fatores como embalagens atrativas e sem identificação clara da toxicidade, né? Então, função da indústria deixar claro que aquele produto pode levar a uma intoxicação, né? Hoje, comumente, quase 90% dos produtos de limpeza vêm com essa identificação. Medicamentos com aparências e sabores agradáveis, né? Isso chama a atenção das crianças. O armazenamento incorreto de produtos domésticos, né? Com fácil acesso das crianças. Descuido na administração de medicamento, usar crianças pequenas, né? Isso chama atenção e pode potencialmente levar a um acidente. Então, umas principais medidas, né? Então, é manter os produtos fora do alcance de crianças, preferencialmente em armários trancados, tá? Armazenar os produtos em suas embalagens originais, evitando os recipientes como garrafas de refrigerante, né? Que a criança não identifica como apenas recipiente, então ela acha que tem um refrigerante, vai lá, faz a ingestão acidental. Ler cuidadosamente os rótulos e instruções antes de utilizar qualquer produto químico ou medicamento, em questão da exposição, em questão de dose, né, para não ter risco de intoxicação. Não deixar os medicamentos ou produtos de limpeza expostos sobre mesas, pias ou locais de fácil acesso. Utilizar travas de segurança em armários e gavetas que contenham substâncias perigosas. E ensinar as crianças que medicamentos e produtos de limpeza não são alimentos, tá? Não é brincadeira, não é alimento.
e etc. Outra medida que pode ser tomada é evitar tomar medicamentos na frente de crianças, para não estimular a imitação. A gente sabe que dependendo da idade, né, tem muito isso da imitação da criança, né? Então, viu irmão, mãe, pai, tia tomando medicação e às vezes apenas quer imitar, né? Descartar adequadamente medicamentos vencidos ou produtos químicos que não são mais utilizados. Evitar o uso de produtos com cheiro, cor ou aparência atrativas em locais que são acessíveis a crianças, né? E manter a supervisão constante de crianças em ambientes que contenham substâncias tóxicas, né? Bom, e quando a gente fala de primeiros socorros em caso de suspeita de envenenamento ou intoxicação, né? Então, a primeira ação é você investigar o local onde a vítima foi encontrada e que você suspeita que ela sofreu um envenenamento. Então, você identifica no local, tenta identificar, né, o agente tóxico, ou encontra pistas que ajudem na identificação, por exemplo, frascos de remédios, produtos químicos, materiais de limpeza, bebidas, seringas, latas de alimento, caixa, recipiente, qualquer coisa que te dê dica que aquela pessoa fez a ingestão ou teve a exposição com aquele produto, tá? Saber que nem todo agente tóxico, que a gente conversou, possui antídotos específicos, tá? Então, poucos têm tratamento específico e só devem ser usados com orientação médica. O atendimento inicial deve ser focado em cuidados gerais e adaptados ao tipo de substância tóxica e aos órgãos afetados na vítima. Bom, então quais são os procedimentos gerais? Então, isolar aquela área, identificar o tipo de agente presente no local onde o acidentado foi encontrado, utilizar equipamentos de proteção adequado para cada situação a fim de proteger a si próprio, tá? Remover o acidentado o mais rapidamente possível para um local bem ventilado, quando a gente fala especificamente de intoxicações por inalação, né? Então, solicitar um atendimento especializado, verificar os sinais com agilidade, que nem a gente conversou em uma aula, aplicar técnicas de ressuscitação, se necessário, fazer também a ventilação, respiração boca a boca, né? E manter o acidentado imóvel e aquecido sob observação, tá? Importante, tá? Então, esses procedimentos eles devem ser aplicados apenas se houver absoluta certeza que a área e o acidentado estão inteiramente seguros. Então, a presença de fumaça, gases ou vapores, mesmo que pouco tóxicos, em ambientes fechados pode ser fatal, tá? Pois esses agentes ocupam rapidamente o espaço do oxigênio e provocam asfixia, né? Então, sempre certificar se não está tendo esses sinais, né, de vapores, né, fumaça, porque a vítima está intoxicada e se você está num ambiente fechado, se você não tirar ela daquele local e não for com ela a esse local, você pode se transformar em outra vítima, né? Então é algo que a gente sempre conversa em primeiros socorros, a sua segurança em primeiro lugar, né? Então você não deve se tornar outra vítima. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre cada tipo de primeiro socorro, dependendo do contato que levou àquela intoxicação. Então, por exemplo, se o contato do tóxico for com a pele, lavar o local com água corrente, pura, abundamente, tá? Em caso de contato direto com a substância tóxica. A lavagem da pele e mucosas com água corrente é melhor prevenção contra lesões, né? Para evitar aquela queimadura química com formação de bolha, né? Aquela queimadura bem extensa e feia. Então, retirar as roupas e calçados do acidentado, caso eles estejam contaminados com esse produto. Atenção especial se o contato for com os olhos, tá? Pois os agentes tóxicos, eles podem ser rapidamente absorvidos por mucosa, tá, gente? Por qualquer mucosa. Porém, nos olhos chama mais atenção, tá? E pode causar irritação e levar à perda de visão, tá? Então, lave os olhos, né? Oriente ao paciente, ou você faça, lavar os olhos de forma abundante com água corrente pelo menos 15 minutos, tá? No caso, se a suspeita é por ingestão de substâncias, então, essas substâncias podem ser líquidas ou sólidas,
E o grau de intoxicação ele vai variar conforme a toxicidade da substância e a dose ingerida, né? Então, quais são os cuidados? Tente, dentro do possível, identificar o agente tóxico para informar o médico ou a equipe especializada. Consulte rótulos, bulas para verificar possíveis antídotos, tá? E observe atentamente o acidentado, pois os efeitos podem não ser imediatos, que nem a gente conversou, né? Então, às vezes podem ter efeitos progressivos um pouco tardios, tá? Então, transportar esse acidentado imediatamente a um pronto-socorro para reduzir a absorção de veneno, mantendo-o aquecido, né? A gente sabe que dependendo da ingestão, né, tem além dos antídotos, né, se descobre qual foi, por exemplo, o medicamento, né, tem algumas substâncias para tentar retardar essa absorção, como o carvão ativado, né, que é o principal quando a gente fala de intoxicação, é ele, tá? Porém, também tem-se a recomendação de provocar vômito quando a intoxicação por alimentos, medicamentos, álcool, inseticidas, shampoo, naftalina, mercúrio, plantas venenosos. Então, tem essa indicação de, quando possível, provocar o vômito, né? Exceto, né, quando a gente fala de plantas venenosas, nas dieffenbáceas, né, que é a planta comigo ninguém pode. E outras substâncias que não sejam recomendado, tá? Com exceção dessa planta. E em situações que a substância ela não é corrosiva e nem derivada do petróleo, tá? Então, nessas situações aí, não são indicadas. Não se deve provocar vômito em vítimas inconscientes pelo risco de broncoaspiração, não provocar vômito em intoxicações por substâncias corrosivas fortes, venenos que provoquem queimaduras no lábio, boca, faringe, como soda cáustica, alvejante, tira-ferrugem, água com cal, amônia, desodorantes e derivados do petróleo, né? Quais são? Querosene, gasolina, fluido de isqueiro, benzina, lustramóveis, tá? Porque todas essas substâncias, a partir do momento que você provoca o vômito, né, você vai gerar queimadura, né, no esôfago, na faringe, na laringe, tá? Então, não é recomendado. Bom, então, esse foi o nosso encontro, tá? Para a gente conversar um pouquinho sobre intoxicação exógena. Eu vou deixar aqui para vocês, a gente vai conversar um pouquinho na nossa próxima aula ao vivo, sobre a comunidade, né, do WhatsApp, para vocês estarem entrando, para vocês terem acesso a recados, a alguns materiais, né, para vocês estarem a par de quando tem as aulas, algum realocamento de aula, algum reagendamento, tá? A nível de vocês estarem mais inteirados, né? No nível da comunidade aqui, tá? Então, eu queria agradecer a atenção de todos, né? E no próximo encontro nós estaremos ao vivo. Tchau, tchau.